Olá, boa noite a todos. Com grande alegria que a gente vem aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. E as sextas são sempre muito especiais, porque na sexta-feira quem participa com a gente é a Carol e ela já chegou. Então vamos colocar a Carol para dentro. Oi, Cheguei. Carol. Boa noite. Boa noite, Adriane. Boa noite, Boa Carol. Seja noite, gente. bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Tudo jóia. A Então, voz ainda tá assim esquisita, mas vamos que vamos. vamos que vamos, né, Carol? Então, Carol, como sempre, a sexta-feira é toda sua. Sextou com a Carol na FEX. E hoje em No dose Gotas de dupla, né, Luz. Carol? Hoje É em dose verdade. dupla. Então, ó, vamos, Então, vamos falar antes para dar tempo para quem quiser. A gente termina aqui às 19 horas, a gente tem palestra pública na FEX. Hoje quem vai falar para nós é a Carol e a FEX fica de portas abertas para receber todos vocês. Hoje é uma palestra que a gente fala assim, uma roda de conversa, porque é uma palestra, mas que a gente é interativa, a gente pode perguntar, a gente troca conhecimentos, né? É uma conversa amiga, muito gostosa. Então, quem não conhece ainda, vai nos visitar lá na FEX hoje às 19 horas, que vocês vão ver a Carol ao vivo e a cores. isso mesmo, vocês têm que ir justamente porque é uma conversa, senão vira um monólogo, não tem graça. Exatamente. Carol, boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Carol, o espaço é todo seu. Seja bem-vinda. Pode falar, Ok. pode trazer para nós aí a mensagem, a reflexão que a gente fica ansioso esperando. Ok, então hoje a mensagem é do livro Minutos de Sabedoria. Eu estou seguindo até uma dica de uma amiga que também faz o Gotas de Luz, costuma vir nas terças, Elaine, né? E aí eu trouxe hoje o livro Minutos de Sabedoria, capítulo 13. Ah, eu não anotei o capítulo aqui não, mas eu te mandei. Acho que é o 13 mesmo, não é, ô Cris? Agora, de Acho número, que eu não sim. sei. Eu sei que eu amei a Acho que é mensagem. sim. Mas depois vai estar lá no, Vai estar lá, depois vai na estar aqui no legenda. post. Então vamos lá. Pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam em nosso cérebro. Olha que interessante, gente. A gente pensa, né? O pensamento para a gente é algo muito assim abstrato, né? A gente não pega. Mas olha o que está sendo colocado aqui. Emitem ondas reais. Tanto que nos livros espíritas é muito comum a gente ter os termos hálito mental. Algumas pessoas gostam de usar o termo aura, áurea, enfim. Ou seja, não fica só numa coisa abstrata. Aquilo realmente se irradia e se forma. Tanto que nós temos, às vezes, alguns casos assim, de sofrimento psíquico, que a pessoa, às vezes, vê coisas, mas o que ela está vendo não é um espírito, né? Dentro assim, de uma explicação espírita, não é um espírito, não é alguém que está ali importunando e tal. Às vezes é o que ela mesma está pensando. Inclusive, esses dias eu li que boa parte do que a gente pensa, né, boa parte do que traz preocupação para a gente não acontece. A gente cria. Isso pode acontecer, e aquilo vai gerando um sofrimento, né? Então, esses pensamentos, eles emitem ondas reais que se irradiam em nosso cérebro, formando uma atmosfera. Por isso que se usa o termo, se a minha voz der uma... É porque ainda está difícil. É por isso que a gente usa esse termo hálito mental. Aquilo realmente se expande à nossa volta. A gente vai emitir vibrações de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? E gera uma atmosfera mental que é
peculiar de cada pessoa, ou seja, cada um de nós terá isso. Então você acha assim, mas o que eu penso, ninguém fica sabendo. Realmente, Hum, enquanto encarnados, talvez eu não saiba o que a Cris está pensando e vice-versa. Mas a gente já teve até aqui no Gotas de Luz, e foi até acho que a Elaine que trouxe, né, esse estudo, que né, quando a gente está numa condição, enquanto espírito mesmo, essa questão a comunicação é pelo pensamento. Então eles percebem, eles vão ver, eles vão estar ali sentindo, percebendo tudo que você está pensando. E mesmo que eu não saiba o que a Cris está pensando e ela não saiba o que eu estou pensando, a gente sente. Quantas vezes a gente vai num lugar ou a gente encontra com uma pessoa, depois você fica assim, nossa, que estranho, não me senti tão bem. Ou o contrário, aquela pessoa que você se sente super bem, que fala assim, nossa, se eu pudesse, eu encontrava com fulano todo dia, porque ele emite, assim, uma energia, né? É uma pessoa, assim, que te põe pra cima. Porque nós temos, como foi colocado aqui, essa atmosfera mental peculiar em cada um. Cada um de nós vai emitir essas vibrações. E daí também que vão vir as afinidades. Né? As pessoas com as quais a gente convive, os amigos, por exemplo, são pessoas que têm padrões de pensamentos parecidos com os nossos. E por que às vezes a gente cria uma antipatia com alguém? Às vezes não tem nada de outra vida, né? Às vezes as pessoas no espiritismo, até buscando explicações dentro do espiritismo, é de outra vida, da reencarnação, é do... Não, às vezes é da gente. Às vezes o que a gente pensa faz com que eu não me afinize com o outro, né? E aí, continuando. De acordo com o tipo de pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes, que foi, né, o que eu acabei de falar em relação aos amigos, mas também aquelas pessoas que não são, não vou chamar de inimigas, mas aquelas pessoas que a gente às vezes não tem uma afinidade, não consegue ter um diálogo legal, né? Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando o seu estado. E eu queria contar uma história. Eu sempre conto uma historinha minha, né? Eu gosto de dar um exemplo. Ou quando não é minha, de alguma coisa que eu vi. Gente, quando eu estava na época da faculdade, chega um momento assim, a faculdade é uma coisa muito engraçada. Você entra no oba-oba, ei, faculdade, né? Aí, conforme vão passando assim os semestres, vai gerando um cansaço mental muito grande. E quando vem os estágios, então, aquilo fica assim bem pesado. E as aulas vão ficando mais apertadas. E quando você vê, você está dormindo, almoçando, fazendo tudo na faculdade. Você nem vai em casa. Chegou um dia, assim, que eu estava mais no final da faculdade, que eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu virei e falei assim, não, eu preciso ter um dia de doente. Eu vou ter um dia de doente. Foi essa expressão que eu usei, tá, gente? Não tô enganando. Eu ainda não era uma pessoa que frequentava a FEX. Eu vou ter um dia de doente. Eu vou deitar, eu vou ficar na televisão, eu só vou levantar para comer e ir no banheiro. E eu fiz isso um dia inteiro. Eu fiz isso de manhã, no horário que eu acordei. Eu só fiquei deitada no sofá. E eu falei, não, eu vou ter um dia de doente, só vou levantar para comer e ir no banheiro, só isso. Mas, na verdade, era uma mente, era um corpo que estava querendo dizer o quê? Você está cansado, você está precisando de lazer, você está precisando descansar, você está precisando desligar seu cérebro um pouco de uma rotina que está muito puxada, né? Mas tinham outras formas de fazer isso, mas eu quis fazer desse jeito naquela época. O que aconteceu? No final do dia, eu levantei do sofá e falei assim, chega, não quero mais dias de doente, porque tá parecendo que eu tô doente. Meu corpo tava ruim, eu tava com o corpo doendo, porque eu fiquei na mesma posição praticamente o dia inteiro, né? E fiquei alimentando ainda o pensamento, eu quero um dia de doente. Eu queria um dia, na verdade, de descanso. De descanso. Né? Mas eu usei a palavra errada. Nunca mais eu quis ter um dia de doente. Inclusive, recentemente eu fiquei 3 dias de cama, eu não quero, não. Aí, o que aconteceu? Passou uma semana. Aí fiquei 3 dias recentemente, né? Que foi. A gente até cancelou gotas e tal. E aí passou uma semana, já estava melhorando, voltou de novo.
E aí eu falei assim, não, dessa vez eu não vou ficar de cama, não. E não fiquei. Né? Então, assim, claro que às vezes a gente passa por processos, né, de adoecimento que colocam a gente de cama realmente. A gente não é só pensar que você vai sair da cama. Às vezes você vai ter que entrar com medicação. Às vezes você vai precisar ficar de cama para o corpo restabelecer as energias, né? E a gente tem que lembrar que a gente é muito matéria. E o pensamento realmente é algo mais sutil. Então, dependendo do nível de comprometimento que a gente está, só o pensamento não vai ser o suficiente. E aí é onde entra uma água benta, que é assim chamada na Igreja Católica, né? No caso dos espíritos, a gente chama de água fluidificada. É a mesma coisa, gente, só mudou o nome. É uma água que tem o que ali? Vibrações positivas, que vão reequilibrar o físico. Entendendo que a gente é um ser espiritual, mental, emocional, esse ser sutil, mas que como a gente está na matéria, a gente vai precisar de coisas da matéria para se restabelecer. Uma boa alimentação, uma hidratação, né, que é a quantidade de água que a gente bebe, é adequada, uma atividade física, uma medicação. Vai ser necessário. Estamos na matéria, né? Então, aí onde que entra o pensamento nessa hora? Você está falando, Carol, que se a gente é matéria, só a matéria que vai resolver. Não. Eu já ouvi muito nesses anos de profissão mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, esse remédio não funciona não. Aí, gente, sinceramente, não toma, porque não vai funcionar. Porque o remédio ele tem um estudo científico em cima dele, dizendo que ele serve para determinadas coisas. Foi prescrito para você tomar por conta daquilo. E aí você vira e fala, não vai funcionar? Eu já disse para o seu corpo que aquilo ali não vai funcionar. Ponto. Olha aí a influência do pensamento. Carol, tem uma terapeuta holística que eu fiz um tratamento com ela há pouco tempo e eu achei fantástico o que ela falou. Ela falou assim, muitas pessoas acham que eu não tomo remédio, porque eu sou terapeuta holística. Tomo sim, é necessário, então vamos lá, vamos tomar. Mas eu, quando vou tomar o remédio, eu já falo, eu olho para ele. Então, quem me conhece deve achar que eu sou doida, mas eu olho para ele e falo: você vai me curar. E eu já vou te pedindo que você não vai trazer nenhum efeito colateral para mim. Então, eu te agradeço, te abençoo e te agradeço. Olha, olha que coisa louca. Aí a gente acha, né? Muitas pessoas acham que essa atitude, essa postura é gente doida. Não, mas essa é a postura correta. Postura de doida é aquela que a gente já toma, já falando que aquilo vai me trazer um efeito colateral, já falando, já reclamando, né, Carol? E outra coisa, e aí atrai, né, querida? A gente acaba atraindo o que a gente não quer. Exatamente. E com relação à água fluidificada, lógico que a gente vai na casa espírita, a gente leva água para fluidificar, tem uma equipe espiritual lá, mas a gente mesmo, quando vai tomar água, eu aprendi isso com um professor de yoga que ele falava, toda vez que eu vou beber água, eu falo, como é que ele falava? A paz do mundo é a paz do eu. Outra hora ele falava, essa água está me trazendo todos os benefícios, ele falou, está equilibrando os meus chakras. Então, assim, a gente pode, através das palavras, né, através de uma oração, fluidificar uma água, porque a gente vê tantos esses programas, até no espiritismo mesmo, tem lives hoje que a pessoa fala, deixa seu copo com água perto, a hora que terminar a gente vai fazer uma oração. Gente, então, assim, é o pensamento, né, Carol? Sim, sim. Então, você deu vários exemplos aí, e eu lembrei, quando você falou assim, não, de conversar com a medicação, de que ela vai dar certo, vai funcionar, né? E parece até gente doida. Gente, as pessoas que conversam com planta para a planta crescer bonita. Eu conheço alguém assim. Tá aqui na live. E funciona. Porque você vê que a planta cresce assim, num vigor, né? Então, assim, é o pensamento. Exatamente. Né? Olha, vai acontecer, vai dar certo. E aquilo ali vai vibrar junto com você, na sua sintonia, né? Continuando, então. Então, não façam como eu, de ter um dia de doente, de atrair isso, atrair mesmo. No final do dia parecia que eu estava doente. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos.
de paz e prosperidade. Inclusive, essa questão do pensamento, né, dentro da doutrina, a minha filha ontem fez um comentário assim, interessante. Alguém, não lembro o que a gente estava conversando, e ela falou assim, é porque morre e vira fantasma. Aí eu já imagino um Gasparzinho, né? O fantasma. Aí eu, não, um fantasma, mas na verdade a gente chama de espírito, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. E aí a gente tem que pensar que eles estão à nossa volta. Às vezes, né, em outras denominações religiosas, vão receber outros nomes, anjos, demônios. Eu falo que a gente muda a forma, mas o sentido é o mesmo. E aí, por que tá falando aqui que a gente pensa e atrai pensamento? É esquisito, né? A gente começa a ter um encadeamento de pensamento nosso, porque eu começo a criar um hábito de pensei uma coisa positiva, vou puxando mais coisas positivas, né? Ou o contrário disso. E ao mesmo tempo, eu não falei que a gente atrai, né? A gente vai criando amizades assim. No mundo que a gente não vê com os olhos de encarnado, isso também acontece. Eu vou atraindo esses seres que estão à minha volta, né? Esses espíritos, ou, se você quiser usar outro nome, anjos, demônios, a gente não usa esse termo, mas são pessoas, são espíritos, eles estão aí. E a gente vai atrair também com esse pensamento que a gente tem. E aí eu lembro, eu acho muito interessante que tem o livro, que eu sempre troco assim, um pouco o nome, mas eu vou lembrar, peraí. No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, é um dos últimos, se não é o último, é um dos últimos livros dele. Foi um livro que veio justamente com a pandemia, explicando o que estava acontecendo em relação ao mundo espiritual mesmo, né? E tem um capítulo do livro muito interessante que a equipe espiritual, porque estava visitando um hospital e justamente no setor onde as pessoas recebiam a notícia se estavam ou não com a Covid. E estava muito no começo, né? E a gente estava muito assustado no início, né? Ninguém sabia exatamente o que fazer. E aí, quando algumas pessoas recebiam a notícia, elas ficavam desesperadas. E vinha aquele pensamento, vou morrer, tô mal. E aí o que acontecia? Ela traía para si seres também em sofrimento, que tinham o mesmo padrão vibratório delas. Não eram seres que estavam querendo fazer mal, mas que acabavam alimentando aquele padrão vibratório. Em compensação, aqueles que recebiam a notícia e fechavam os olhos, faziam uma oração, tentavam fazer o contrário, né? Elevar o pensamento, Senhor, me dê força, né? Que eu possa passar por isso, enfim. Chegavam-se junto dessas pessoas seres de luz. O guia espiritual, que às vezes a gente usa o nome de anjo, né? Às vezes um espírito ali que é simpático, que é amigo daquele indivíduo e de certa forma, auxiliando mesmo. E isso interferia no processo de adoecimento e cura. Quer dizer que todo mundo que fez a prece não morreu? Não é isso. A gente não sabe o que é o plano de cada um. Mas com certeza, se teve uma passagem para o além, teve uma assistência, talvez tenha se sentido mais tranquilo nesse momento, tenha entendido melhor o que aconteceu, né? Então, assim, muito interessante o quanto que o pensamento ele pode atrair, inclusive essa ajuda que a gente não vê. Com certeza. Tem um comentário aqui do Descobrindo o Meu Mundo que tem estudos que comprovam que conversar com a planta ajuda no desenvolvimento. E tem um estudo até da água, né? Que não sei se é molécula a palavra, porque química não é meu forte, que a molécula da água muda de acordo com o que é falado próximo dela, né? Então isso, né? Olha aí a ciência explicando a água benta, a água fluidificada, né? Exatamente. Eu acho que era só esse comentário, né? Isso. E aí, terminamos, gente? Olha, terminamos. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos, de paz e prosperidade. Eu aumentaria ainda de saúde, né? Com certeza. Ô, Carol. Aí eu vou dar. Pode falar, pode falar. Não, eu olhei aqui que eu tinha anotado umas coisas. Eu vou dar umas dicas.
para ajudar a gente nesse processo. Porque às vezes é difícil, a gente tá no mundo de prova, né, gente? Então é mais fácil a gente ver coisa negativa do que positiva. E quando a gente vê, entra naquele padrão assim de pensamento, quando você vê, gente, quando você vê, você tá até chorando por um negócio que não aconteceu. Né? É só de pensar que poderia acontecer. E aí, às vezes, para a gente conseguir direcionar, né, mudar a chave, direcionar esse pensamento para o pensamento positivo e fazer um encadeamento de pensamento positivo mesmo, gerar esse hábito, a gente pode fazer algumas coisas. E eu acho que cada um escolhe o que funciona melhor para si mesmo. Né? Eu vou citar a Elaine de novo. A Elaine costuma falar que é pra gente rapidinho, troca. Ela usa até o termo, né? Troca. Vem um pensamento ruim, troca. Esse funciona pra Elaine. Tem gente que às vezes usa uma música, usa um texto que gosta para, né, ajudar manter esse padrão de pensamento, um mantra, enfim. Uma outra coisa seria, às vezes, o pote do agradecimento, né? Que é um pote em que você vai colocando coisas que você agradece. E aí você coloca lá no pote. Um dia que você não está se sentindo tão bem, um momento que você não está tão legal, você vai lá e tira do pote. Então, o que eu já agradeci? Nossa, isso eu nem lembrava, porque a gente esquece, né? Ou quem gosta de escrever mais, às vezes fazer anotações como se fosse um diário ou um caderno de coisas positivas. Eu faço o caderno da gratidão todos os dias. Né? Porque isso, às vezes, a gente não, no momento que a gente está numa vibração mais baixa, que está mais conturbado, confuso, fica difícil puxar isso. E aí, quando você tem aquele recurso ali, vai te ajudar mais, né? Eu costumo, no meu celular, na minha proteção de tela, porque hoje a gente está com o celular o tempo todo, então, às vezes, eu aperto para ver hora, eu tenho que destravar a tela, tem sempre uma mensagem motivacional. Funciona também. Outra também que eu faço aqui, e eu nunca fico assim, como eu posso dizer? Não vou falar que eu nunca acordo desanimada para levantar da cama, eu estaria mentindo. Mas do jeito que meu celular me acorda, não tem como eu ficar na cama, gente. Você pode usar uma frase. Muita gente não sabe que você tem a opção no celular do despertador falar. Ele pode falar, são 7 horas. Ou ele pode falar, uhul, levanta! Eu não sabia. Tem umas frases, tem umas frases, né, na internet, coma glitter e brilhe o dia inteiro, né? Toma glitter no café e brilhe o dia inteiro. Então tem umas frases que você pode usar, às vezes, para te ajudar. Vai lá, e arrasa. Tá na hora de ser incrível. Umas frases nesse nível aí para olha, hoje você vai me ensinar a fazer isso. Né? Então, são coisas que a gente pode usar no dia a dia que vai ajudar, às vezes, a levantar esse padrão de pensamento, né? Não é fácil, como eu falei, a gente tem essa tendência mesmo, às vezes, olhar mais do lado negativo, e às vezes, quando a gente vê, a gente tá, às vezes, tendo uma roda de conversa, quando a gente vê, a gente já entrou no assunto mais negativo, mas é possível a gente tentar melhorar, né? Então, vamos sair daqui hoje pensando positivo que a gente consegue. Ô, Carol, é engraçado, porque ontem, a mensagem de ontem do Gotas foi também para trazer otimismo, para trazer pensamento positivo. E assim, nada é por acaso, porque eu acho que o momento que a gente passa pede muito isso. E hoje eu coloquei um post aqui no Instagram, que assim, parece uma frase boba, mas eu achei tão profunda. Ela pergunta assim: as palavras que você fala, que você pronuncia, elas te nutrem ou elas te envenenam? Então, assim, é para a gente analisar, porque o pensamento, as palavras, assim como o pensamento, tudo é vibração. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa adoece, quer remédio, remédio não faz efeito, mas a pessoa não para se observar que muitas vezes o que ela diz, o que ela pensa, o que ela ouve, aquilo do que ela se alimenta através das mídias, seja através do que for, é que está causando nela todo esse problema. E aí, às vezes, vai culpar o obsessor, que também não tem culpa, porque eu convido ele para ficar comigo através da minha vibração, não é? Então, assim, o pensamento é fundamental. E é a gente sempre no orar e vigiar, né? E a gente começar a vigiar mais esses pensamentos, esses sentimentos e o que a gente está falando. Então, assim,
Essa semana parece que veio bastante coisa aqui pela FEX relacionado a isso. Mas eu acho que é porque a gente está precisando muito disso, né, Carol? Eu confesso, é um assunto que me fascina muito, sempre me fascinou essa coisa do pensamento, e sempre eu gostei muito de ler sobre isso, porque eu acredito, né, que a gratidão, o exercício da gratidão muda a nossa frequência, muda a nossa vibração. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre essa mensagem que a Carol trouxe para a gente. E eu vou já, terminando a live aqui, eu vou disponibilizar ela no post, tá bom, gente? Então, assim, Carol, eu te agradeço imensamente. E a gente fica torcendo sempre para chegar sexta-feira, na terça para a Elaine estar aqui e na sexta para você estar aqui. Tá bom, minha querida? Te agradeço. E quem quiser ver a Carol de perto, corre lá para a FEX agora, tá bom? Às 19 horas a gente está lá. E hoje quem quiser tem que ir, porque hoje é só ao vivo, não é só presencial, não é online. Ei, lindeza! Ela tá sem fone. Aí, Sofia apareceu para dar oi para todo. Oi e tchau, né? Amanhã Sofia? tem campanha, hein, Sofia? Amanhã tem campanha do quilo. Ô, gente, agradeço a presença de todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada. Carol, beijo. Até daqui a pouco. Até, tchauzinho. Tchau. Tchau, galera. Tchau, Sofia.